Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos problemas de saúde mais comuns que existem, a infecção do trato urinário, ou como a gente costuma chamar, a ITU. É um assunto que afeta milhões de pessoas. E olha, entender direitinho como ela funciona é o primeiro passo para o tratamento e para a prevenção. Sabe aquela sensação super incômoda? Aquela vontade de ir ao banheiro que não passa? Parece que nunca alivia de verdade? Pois é, esse é um dos sinais mais clássicos e hoje a gente vai entender exatamente o que está por trás disso. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, o que é uma ITU? Depois, a gente vai seguir a jornada da bactéria para sacar como a infecção começa. Vamos também ver a diferença entre os dois tipos principais, a cistite e a pielonefrite, aprender a reconhecer os sinais e, por fim, entender por que esse problema insiste em voltar para algumas pessoas. Então, vamos começar pelo básico, né? Afinal, o que exatamente é uma infecção do trato urinário? A definição é bem simples, na verdade. O nosso trato urinário deveria ser um ambiente estéril. O que isso quer dizer? Livre de micro-organismos. A ITU acontece quando uns invasores, geralmente bactérias, conseguem entrar ali, se instalar e começar a se multiplicar. É literalmente uma invasão de um território que deveria estar super protegido. E aqui, este é o palco onde tudo acontece. O sistema urinário é formado pelos rins, que filtram o nosso sangue. Os ureteres, que são os canais que levam a urina para a bexiga, que é tipo um reservatório, e a uretra, por onde a urina sai. Qualquer uma dessas partes pode ser o alvo da infecção. Agora a parte que parece até um roteiro de filme. Como é que essa invasão acontece de verdade? Vamos seguir essa jornada da bactéria passo a passo. Na grande maioria das vezes, a infecção começa de baixo para cima. Esse processo é chamado de via ascendente. Basicamente, bactérias que vivem normalmente lá na região retal acabam dando um jeito de migrar para a abertura da uretra. E a partir dali, elas sobem até a bexiga, onde encontram um ambiente perfeito para se multiplicar. E aqui está ela, a principal vilã dessa história, a Escherichia coli ou E. coli. É uma bactéria super comum no nosso intestino. O problema é quando ela vai parar no lugar errado, como o trato urinário. Aí ela se torna a causa da esmagadora maioria das infecções. Mas por que a gente sempre ouve que a ITU é bem mais comum em mulheres? A resposta, olha, está na pura e simples anatomia. A uretra feminina é mais curta. Isso significa que a viagem da bactéria até a bexiga é bem mais rápida. E tem mais, a proximidade entre a uretra e o ânus também facilita essa migração. Alguns fatores, como a atividade sexual ou o uso de espermicidas, também podem aumentar o risco. Certo. Agora que a gente já sabe como a infecção começa, é super importante entender que nem toda ITU é igual. Existe uma diferença crucial entre uma infecção que fica ali na parte de baixo do sistema e uma que consegue subir. E a grande diferença é essa, a localização. Quando a infecção fica só na bexiga, a gente chama de cistite. É o tipo mais comum, sabe? Agora, se as bactérias continuam subindo, passam pelos ureteres e chegam até os rins, aí o quadro se agrava e vira uma pielonefrite. Dá para pensar na cistite assim. A batalha está toda concentrada aqui, na bexiga. Os sintomas são mais locais, como a gente vai ver. É um baita desconforto, mas o problema pelo menos está contido ali. Agora, a pielonefrite. Aqui a infecção subiu e se instalou nos rins. E isso, gente, é muito mais sério. Quando a infecção atinge os rins, que são órgãos vitais, o corpo inteiro soa um alarme. A reação é bem mais intensa, com sintomas mais gerais, e o tratamento tem que ser mais rápido e mais forte. Tá, mas e na prática? Como saber a diferença? O nosso corpo dá pistas bem claras. Vamos ver agora quais são os sintomas que a gente nunca deve ignorar. E aqui a diferença fica gritante. Na cistite, os sintomas são bem urinários. Aquele ardor para urinar, a vontade de ir ao banheiro toda hora com urgência e um desconforto ali na parte de baixo da barriga. Já na pielonefrite, os sinais são de uma infecção mais pesada. Febre alta, calafrios, uma dor forte nas costas na altura dos rins e pode dar até náusea e vômito. Então, o ponto-chave é este. O diagnóstico de uma ITU geralmente se confirma quando os sintomas que a gente acabou de ver aparecem junto com um resultado positivo no exame de urina, a urocultura, que mostra o crescimento de bactérias. É essa combinação que fecha o quebra-cabeça. Infelizmente, para muita gente, a ITU não é um evento isolado. Vamos falar agora sobre aquele problema frustrante das infecções de repetição. A medicina tem uma definição bem clara para isso. Se uma pessoa tem 2 infecções em 6 meses, ou 3 infecções ao longo de um ano, ela já se enquadra no diagnóstico de ITU de repetição.
Isso, claro, exige uma abordagem diferente. Antes de partir para tratamentos mais longos com antibióticos, existem algumas medidas preventivas que são muito importantes. Mudar alguns hábitos de comportamento e higiene é o primeiro passo. E claro, a dica mais clássica e que funciona: beber bastante água para ajudar a lavar o sistema urinário. Evitar produtos como espermicidas, que podem bagunçar as bactérias boas que nos protegem, também é fundamental. E para mulheres na pós-menopausa, a terapia com estrogênio vaginal pode fortalecer as defesas ali da região. E esse ponto aqui é essencial. Num quadro agudo, principalmente de cistite, os sintomas são tão característicos que, na maioria das vezes, o tratamento com antibiótico já é iniciado com base no diagnóstico clínico. A mensagem é clara: sentiu sintomas, procure ajuda médica. Não dá para esperar. Chegando ao final, fica muito claro que a informação é a nossa melhor ferramenta. Entender o que é uma ITU, como ela acontece e como reconhecer os sinais nos coloca no controle da situação. A pergunta que fica para a gente refletir é: que pequenos hábitos podem ser mudados no dia a dia para fortalecer a saúde do nosso sistema urinário? Fica a reflexão para todos nós.